Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala Live especial aqui de domingo, né? Sempre atendendo os pedidos ao longo da semana. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar aqui sobre esses novos recordes no mundo do investimento, talvez alguns recordes do lado negativo, infelizmente. Esse foi o principal tom dessa semana, dessa última semana. Né, recordes em alguns ativos, tudo muito estressado aqui no Brasil, nosso câmbio, nossa moeda, alguns outros ativos. O que fazer? Acho que a grande pergunta que eu recebi durante a semana, o que fazer com a minha carteira, sobretudo com a minha carteira de ações, tá? Então a gente vai ver aqui alguns conceitos que eu já trouxe por aqui algumas vezes, fazer algumas simulações, passar algumas sugestões de ações, né, ou de atitudes, enfim, sugestões de alocação que possam proteger a sua carteira de investimentos nesse atual momento, tá? Novamente, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre sempre de deixar o like, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tema especificamente. E espero também que hoje nosso áudio aí esteja melhor, esteja positivo aqui, esteja todo mundo escutando bem aqui o nosso áudio, tá? Vamos falar aqui, então, o que a gente preparou hoje. Vamos colocar aqui na tela. A gente preparou basicamente essa informação. O que está estressando? O que a gente está com novos recordes nesse mês que terminou agora, essa semana, que foi o mês de outubro? Tivemos novos recordes, infelizmente, na nossa curva de juros, né? Batendo aí as projeções, expectativas. E uma das formas mais fáceis de medir é sempre, né, o título público indexado à inflação, as famosas NTN-B, né? Ou IPCA+. Aqui a gente tem um destaque para o 2029, quase chegando ao famoso IPCA mais 7%. Tá? A gente viu aqui ao longo do ano 6%, 6,20%, 6,50%, 6,70% e agora batendo quase 7%. Então, já começamos com novos recordes, isso é muito ruim, que esse é o famoso custo de capital, né? O que acaba trazendo um fator bom para os poupadores, para os investidores, mas muito ruim para a expectativa de crescimento, né? Ninguém quer sair de casa fazer negócio, fala, melhor deixar meu recurso parado no Tesouro, que está me rendendo, simplesmente me protege a inflação, mas 7% real acima da inflação ao longo dos próximos anos, ou seja, daqui até 2029, a gente tem um retorno muito forte, tá? Então, vai se aproximando, vamos se aproximando de recordes negativos, tá? Infelizmente, é só entrar lá no site do Tesouro, essas são informações do finalzinho da semana passada. Em algum momento chegamos muito próximo do famoso IPCA mais 7%, que não acontece sempre, tá? Ou seja, de fato, estamos precificando, estamos passando por um momento de estresse nos ativos, falando dos novos recordes. E aqui, quando a gente fala aqui da nossa estrutura pré-fixada, né? Ou seja, aqui que a gente está projetando, a linha de baixo, tá? Inclusive eu mostrei esse gráfico lá na BMC News na semana passada, tá? Também sempre deixo nas minhas redes sociais. Essa linha de baixo era o que a gente estava simplesmente a curva de juros no começo do ano. A gente esperava que a gente iria ter várias quedas da Selic, da nossa taxa básica de juros, ao longo do ano, o que não aconteceu. E dá uma olhada como inverteu, como a curva está diferente, completamente diferente. Isso é um mês atrás, uma semana atrás, e a última curva que eu peguei no finalzinho da semana passada. A gente inverteu, ou seja, a gente tem uma expectativa de Selic aumentando, inclusive nesse mês de novembro, subindo, tendo novas altas, né, ainda esse ano de 2024, possivelmente tendo novas altas nesse ano de 2025, né, e mantendo a nossa taxa de juros altas, né, alta por muito tempo aqui no Brasil. Isso também é muito ruim. Então já temos dois destaques negativos. A gente viu o nosso Tesouro IPCA mais chegando ali em inflação IPCA mais 7%, algo próximo disso, muito ruim, novos recordes negativos e novos recordes também aqui nessa curva de juros de longo prazo. A gente consegue ver como mudou drasticamente, tá? E isso mudou também, acaba mudando os fundamentos das companhias. As companhias têm um custo de capital maior, mais despesa financeira, menos lucro, menos dividendos, infelizmente, né? Então, bem afeta a sua carteira de ações, também afeta os fundamentos das suas companhias, tá? De novo, essa linha de baixo, a gente estava lá em fevereiro, estava projetando em fevereiro, e essas linhas de cima são linhas mais recentes. Então, de fato, mudou completamente e mudou para pior, infelizmente, as expectativas.
Outro recorde que a gente teve nessa semana foi um grande destaque internacional, inclusive gravei também alguns vídeos mais rápidos, que foi o ouro. O ouro bateu novos recordes agora, nesse mês de outubro, em termos de valorização. Inclusive, uma característica, uma curiosidade aqui, é que nesse ano de 2024, talvez a valorização do ouro seja uma das melhores valorizações da história, desde 1979, que a gente não tinha uma valorização tão grande, tudo está caminhando para isso. A gente tem uma melhor valorização do ouro, né, por vários motivos. Eleições americanas, né, a gente tem conflitos geopolíticos, vários fatores estão fazendo com que diversos investidores, principalmente reservas internacionais, sejam aumentadas, que é o que a gente vê aqui, né? Talvez diminuindo um pouco as reservas internacionais em dólar e aumentando as reservas internacionais em ouro. Por vários motivos, o ouro também vai bater no recorde e continua funcionando como uma ótima alternativa de diversificação, de proteção dos portfólios para qualquer cenário um pouco mais de crise, tá? E talvez o principal impacto, que é assunto desse nosso encontro nesse final de semana aqui, nesse domingo, é o câmbio, né? Quando a gente olha ali na última coluna, infelizmente, a gente tem a nossa moeda, isso aqui foi capturado recentemente, tá super atualizado, a nossa moeda é uma das piores, que está a pior moeda do mundo nesse ano de 2024, em termos de desempenho, em termos de desvalorização, tá? Nem o peso mexicano se aproxima das nossas moedas. Lógico que a gente está comparando aqui moedas mais líquidas, mais negociadas, e alguns pares nossos aqui, tá? E no ano, pelo menos nos últimos 12 meses, é a pior moeda em termos de desempenho. Quando a gente olha, lógico, no curto prazo, nos últimos 30 dias, como a gente consegue ver na segunda, terceira coluna, aí de fato existe uma tendência de valorização do dólar em relação a diversas outras moedas. Aí é um efeito talvez de eleições americanas, outros efeitos talvez mais da economia americana do que um efeito global. Quando a gente vai caminhando ali para a coluna, a gente vê que no histórico, de fato, deve-se esse movimento muito mais em relação a risco Brasil do que a fatores globais. Então, de novo, também mais um ativo que está batendo recorde, talvez o pior patamar, pelo menos nesse governo e ao longo desses últimos anos, talvez se compara, talvez o pior momento ali da pandemia, mas a nossa moeda continua se desvalorizando, nossa população continua ficando mais pobre, né? E também isso se traduz em pior expectativa de inflação à frente, infelizmente, fazendo com que os juros também tenham que permanecer mais altos, tá? Então, nossa economia também, de um lado, surpreendendo positivamente, também leva a fatores que se traduzem a expectativa de inflação não ceder, tá? Então, é o lado também que a atividade econômica impacta nas expectativas de inflação. Mas esse foi um outro recorde para a gente terminar aqui a nossa sessão de recordes, mais um recorde, nosso câmbio, nossa moeda, nosso real se desvalorizando e sendo a pior moeda do mundo comparada a outras principais moedas e sendo o pior patamar nesse governo atual, nesse momento atual de Brasil, tá? Então a grande pergunta dessa noite é o seguinte: como proteger a sua carteira de ações? Marco, o que eu devo fazer, tá? Eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, mas vou reforçar um conceito aqui de uma forma mais simples para todo mundo entender e ficar claro, tá? Eu falei rapidamente e talvez todos não estejam nivelados, mas eu vou deixar aqui um conceito de correlação, tá? Um conceito super simples, mas basicamente o que acho que é mais comum a gente entender, né? Até na escola, na academia, na faculdade a gente ensina assim dessa forma. Vamos pegar o caso do sorvete, né? Quando será que vende mais sorvete? Vende mais sorvete em períodos de calor aqui no Brasil, no verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Então existe uma correlação positiva. Aumentou a temperatura, existe a maior probabilidade, as maiores vendas, né, de sorvete no Brasil, tá? Então existe essa correlação positiva. Mais quente, maior calor, maior tende a ter mais vendas de sorvete, tá? E existe o inverso também, né? Existe também correlação negativa. Vamos pegar o caso aqui de chocolate quente, tá? Então, chocolate quente, né, quanto maior a temperatura, menor a venda, tende a ter menor venda de chocolate quente. E tem algumas correlações negativas, ou seja, não tem nenhuma relação, por exemplo, vamos pegar aqui a passagem de ônibus, né? Por exemplo, o transporte público, teoricamente não tem uma relação aí com temperatura, né? 20 graus, 25 graus. Eu gosto de falar em investimentos, por exemplo, a gente tem utilizado muito esse conceito no caso das criptomoedas, né? O Bitcoin, ele tem o seu comportamento ali independente do movimento da bolsa, né? Independente do movimento de juros, e costuma ter em alguns momentos até essa correlação
nula, tá? Então, algum exemplo aqui do nosso dia a dia, tem alguns ativos que têm essa correlação nula aqui dos nossos investimentos, tá? Então, vamos aqui olhar um pouco sobre a composição de uma carteira, tá? Eu vou tirar aqui, para a gente não se antecipar, vamos olhar para essa carteira aqui com alguns ativos. Então, eu fiz uma simulação, minha carteira de ações tem Suzano, minha carteira de ações aqui tem Banco do Brasil, minha carteira de ações tem Itaú, minha carteira de ações tem Magazine Luiza, minha carteira de ações tem CCR, minha carteira de ações tem Cyrela, minha carteira de ações tem Uzi Minas, tá? Fazendo uma simulação, fazendo aqui algo hipotético, tá? O que acontece? Lembra do conceito que a gente acabou de ver de correlação, tá? Então, se eu tenho somente ativos que têm essa correlação positiva, né? Isso pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Se a carteira subir, ela vai subir tudo junto. Se ela cair, ela vai cair tudo junto, tá? Quando a gente vem aqui nesse mapa de correlação, né? Inclusive eu falei para vocês, pessoal, quem quiser, se você quiser um mapa de correlação da sua carteira, ver se ela está bem diversificada ou não, que é o que a gente faz para todos os nossos clientes aqui da consultoria, chama aqui o nosso time de WhatsApp, time de atendimento, e só escreve correlação, né? Que a gente vai te chamar, vai entender como é que está a sua carteira, só preciso dos papéis, tá? Marco, a minha carteira é essa daqui, tá? A minha carteira é Suzano, Banco do Brasil, Itaú, Magazine Luiza, CCR, Cyrela, Uzi Minas. Ok, eu só preciso dessa informação. Com essa informação, eu já consigo mapear desse mapa de correlação para saber se ela está bem ou mal diversificada. Olha só que interessante. Aqui, quando a gente fala as correlações, né? Por exemplo, a gente consegue ver que a Suzano, ela tem uma correlação muito baixa, tá? Com o Banco do Brasil, muito baixa com o Magazine Luiza, uma correlação muito baixa com o próprio Itaú, tá? Fazendo uma correlação. Ela tem talvez uma correlação um pouco mais alta com commodities ali, com a Uzi Minas, tá? Mas olha só que interessante, ela tem correlação negativa com a CCR. Marco, eu tenho CCR. Ok, super importante ter a Suzano. Lembrando que a gente gosta de Suzano, a gente tem recomendação de Suzano, faz parte das nossas carteiras a Suzano. Então, é importante você entender essa dinâmica. Como é que será que vai se comportar se a bolsa subir a minha carteira? Será que ela vai subir tudo junto? Né? E se ela cair, será que vai cair tudo junto? Provavelmente a Suzano, por ser uma empresa muito exportadora, ela pode em algum momento até proteger a sua carteira. Mas vamos incluir aqui um ativo, né, que eu chamo aqui de IVVB11, né? A hora que eu faço essa inclusão do IVVB11, olha só que interessante. Olha só a correlação. É tudo vermelho ali, é tudo negativo, ou seja, o IVVB11 tem correlação negativa com o Banco Brasil, tem correlação negativa com o Itaú, tem correlação negativa com o Magazine Luiza, tem correlação negativa com a CCR, tem correlação negativa com a Cyrela, tem correlação negativa com os Minas. Com todos os ativos da nossa bolsa, do nosso Ibovespa. Legal, Marco, onde que eu compro? Compra na B3, é super fácil, tá? Quando eu olho aqui, vamos olhar aqui um pouco do próprio site da BlackRock, né? É um ativo que você vai lá na B3, no seu home broker, na sua corretora, compra. E aqui a gente está falando, o que é o IVVB11? De uma forma muito simples, é como se a gente estivesse comprando o índice, principal índice americano, o S&P 500, né? Mas lembrando que a gente está comprando aqui não só a valorização dele, que às vezes ele se valoriza, como esse ano 2024, e a nossa bolsa não se valoriza, né? Então isso já é legal, mas também a gente tem uma exposição em dólar, embora você compre aqui na nossa bolsa, tá? Então vamos dar uma olhada, olha só que interessante aqui. Vamos dar uma olhada a essa informação aqui. Eu estou fazendo o desempenho do nosso queridíssimo Ibovespa, nosso queridíssimo índice Small Caps, do VVB11, da Petax do dólar e do índice de fundos multimercados, né? Lembrando, isso aqui a gente está pegando no ano atual, tá? Então, a gente está aqui no ano, olha só, o índice Ibovespa está caindo 3,33%. O índice Small Caps, por ações mais agressivas, está caindo 14,84%, tá? Isso, lógico, não quer dizer que a sua carteira tem que cair, né? Aqui, por exemplo, uma carteira da MSX, nosso time de research, a gente tem a nossa carteira subindo 4% no ano, subindo 18% nos últimos 12 meses, subindo 46% nos últimos 24 meses, contra um Ibovespa negativo no período, tá? Então, isso não quer dizer que a sua carteira esteja caindo. Mas vamos pegar os índices, né? Então, a gente tem Ibovespa caindo, a gente tem
em small caps caindo, né? A gente tem o dólar, nosso real se desvalorizando 20%, e a gente tem um índice de fundos multimercados, né? Hedge funds subindo somente 4%. Mas olha só que interessante, o IVVB11 está subindo 43% nesse ano, tá? Então, o que acontece? Ele, basicamente, ele está somando tanto a valorização do S&P 500 com a desvalorização do nosso real. E aí que entra o efeito dessa descorrelação, dessa correlação negativa. Aí que protege o seu portfólio. Então, dentro de um portfólio diversificado, você precisa ter tanto a Suzano, como também ter ações americanas, que é onde você pode ganhar tanto com a valorização, né, do portfólio de ações americanas, como também com a desvalorização do real. Aí, legal. Aí você está começando a diversificar seu portfólio, tá? Então, quem está fazendo esse ano, né, de 2024, estou preocupado com o Ibovespa caindo 3%, né, com as minhas ações caindo 5%, 6%, tá, mas o que você tem de ações americanas? O que você tem de ativos dolarizados? Né, que seja um ativo super simples, que esteja aqui no Brasil, que eu faça na minha corretora. Pessoal, oportunidade e opções não faltam, tá? De novo, a gente se coloca aqui à disposição para montar essa carteira junto, entender que ativos poderiam compor a sua carteira. É só chamar nosso time de atendimento que a gente marca um call, uma reunião, para entender como é que está a sua carteira hoje e que ativos poderiam incluir na sua carteira para fazer a diversificação, tá? A Suzano faz essa parte de descorrelação? Faz, né? Então, já começou a ter uma boa diversificação, porque ela tem grande parte das receitas da Suzano vem da exportação. Mas a hora que eu incluo, né, um ativo de fato dolarizado, que é negociado em dólar, embora eu compre aqui em reais, né, toda vez que, por exemplo, a Bolsa Americana ficou 0 a 0, mas nosso real se desvalorizou 1, 2%, esse ativo vai se valorizar 1, 2%. Ou seja, o dólar está se valorizando em relação à nossa moeda. Beleza, estou protegendo, de fato, a minha carteira de ações, tá? Então é muito importante fazer toda essa sensibilidade, né, para você ter um pouco dessa construção, dessa diversificação, tá bom? Então esse era o recado que eu queria deixar aqui nessa noite, nesse domingo. Como é que está a sua diversificação, sobretudo em dólar, seja em ações aqui que se beneficiam de um dólar mais alto, ou até mesmo em ações americanas, de uma forma super simples, através de um ETF, através de um tradicional VVB11 ou outros ativos. Qual que é a forma que você está utilizando? Deixa aqui nos comentários como é que está a sua carteira de ações, a sua diversificação para você se proteger de toda essa incerteza, né? E que não tenhamos novos recordes, né? A gente não quer ver novos recordes no Tesouro Direto, na IPCA+, no nosso campo. Pessoal, chega de recordes. Esperamos que novembro, dezembro não seja, pelo menos esses novos recordes, são recordes ruins aí, mas a gente precisa se proteger para tudo e qualquer cenário aqui nos nossos investimentos, tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Lembre sempre de deixar o like por aqui e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!